Insights, o podcast do Bradesco. O Raval, que anda aqui, já está aqui no Brasil andando aí, ele é híbrido e ele é o primeiro Raval híbrido no grupo. Então ele foi todo desenvolvido aí para o Brasil. E depois de um tempo vendendo aqui no Brasil, eles começaram a vender também lá na China. Pela quantidade aí de carro elétrico e o carro híbrido com plug-in que precisa de infraestrutura, então está gerando uma demanda. Então essa demanda à infraestrutura ele é algo cíclico. Então um gera o outro. Então a gente também está vendo o investimento na parte de infraestrutura está aumentando mais. Então as empresas que fazem carregadores, que investem em infraestrutura, começam a perceber que tem demanda, portanto tem retorno e eles estão investindo mais. Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Alessandra Dias e este é o Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. O transporte nas grandes cidades cria desafios diários e quem traz soluções consegue maior espaço no mercado. Por isso, no Insights de hoje, vamos conversar com uma empresa que está trazendo alternativas, novidades e um posicionamento especial para o mercado brasileiro. Quem conversa hoje conosco é o Wei Shen, CFO da GWM, maior empresa de capital privado da China. Seja muito bem-vindo, Wei. Obrigado. A gente que agradece. E ao meu lado, o André Maios, superintendente sênior de negócios do Bradesco Corporate. Maios, obrigada por estar aqui de novo no Insights com a gente. É um prazer estar aqui de novo com vocês. A gente também agradece ao Maios. E, Wei, eu queria que você contasse um pouquinho, trouxesse um pouco do retrato da GWM. E o nome da empresa é uma alusão, uma analogia à muralha da China? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa escolha desse nome. Sim. De fato, primeiro, sobre o nome da empresa, de fato, ele é referenciado à muralha da China. Inclusive, acho que nem todo mundo vai saber, o símbolo aí do logo, marca aí do GWM, ele é um dos pedaços aí que faz parte aí do muralha da China. Então, se você olhar a muralha da China, ele tem diversos pontos aí onde ele, naquela época da guerra, ele sai fumaça para poder avisar os que está chegando inimigo. E aquele símbolo originalmente é da muralha da China. Aí depois foi trabalhando um pouco, deixando um pouco mais estilizado, que ficou no logomarca de hoje em dia. Aí falando sobre a parte de números, então a GWM está bem no mundo, ele está crescendo bastante. Dentro do 2003, a GWM, somente o grupo GWM vendeu na casa de 1.230.000 carros, mais ou menos. Esse ano teve a atingir aí na casa de 1.500.000. Então, esse é o grande número que tem. Dentro do mercado chinês, que o mercado chinês é muito grande, né? O mercado chinês ele vende na casa de 25 a 26 milhões de carros ao ano. Então, se for olhar dentro do mercado chinês, ele é um pedacinho só, mas é que dentro do mercado chinês é muito pulverizado. Então, diversas marcas aí, nenhuma marca dentro da China tem participação de market share acima de 2 dígitos. Sempre é um dígito só. Entendeu? É um mercado muito gigante. Muito grande. Mas 1,5 milhão já é mais da metade da venda aqui no Brasil. Exatamente. O Brasil vende agora na casa de 2 milhões de carro novo por ano. Aí lá sozinho o GWM já está na casa de 60% do volume que o Brasil vende. E Wei, há pouco tempo vocês chegaram no Brasil, se instalaram no interior de São Paulo. Como é que tem sido essa adaptação aqui no Brasil para vocês e por que vocês escolheram Iracemápolis para ser a base da GWM no país? Bom, na época, no início da operação, no finalzinho, aí, meados de 21, a gente já estava querendo realmente entrar aqui no Brasil, mas antes disso, a GWM já estudava o mercado brasileiro faz mais de 10 anos. Então, já estudava uma década. E viu agora, especialmente ainda pós-pandemia, ou no finalzinho da pandemia, era o exato momento a gente entrar com investimento. Então, naquela época, a gente estava procurando quais são as plantas para fazer investimento. E dentro das plantas disponíveis aí para aquisição, a planta de Iracemápolis, que era da Mercedes, era que tinha melhor custo-benefício. Então esse foi o motivo que a gente decidiu
a compra da planta Iracemápolis. Entendi. E o Brasil ele passou recentemente por uma desindustrialização automotiva. A gente viu algumas marcas, né, principalmente e montadoras e marcas saindo do Brasil. Por que o Brasil é tão interessante para vocês? O que difere, por exemplo, o Brasil do mercado europeu? Bom, primeiro, o mercado brasileiro, em termos de automotivo, ele é grande. 2 milhões, se você olhar dentro do mundo, ele é ainda um número considerável. Então, se você olhar dentro do ranking das regiões, países que mais vende, o Brasil, com esses 2 milhões, deve estar lá no 6, 7 posição no mundo. Então, primeiro, o mercado brasileiro é um mercado importante. Então, essa a intenção que a gente tem, porque é escolher o Brasil para cá. Oi, a gente estava falando da fábrica aqui no interior de São Paulo e vocês pretendem investir 10 bi aqui. Como é que esse investimento vai ser alocado? E eu queria também que você explicasse o que é montar peça a peça. Tá bom. Bom, a gente vai investir no total 10 bilhões de reais e isso foi um valor que a gente já anunciado. Então, em princípio, o cálculo foi feito Projeto Brasil ou América Latina, que a gente tem internamente falando, que é 10 bilhões de reais. Então, o investimento vai ser entre a parte de fábrica, a parte aí de construção da marca, a parte aí de P&D, parte de pessoas. Então, só a título de curiosidade, a questão de P&D, o Raval, que anda aqui, já está aqui no Brasil andando aí, ele é híbrido e ele é o primeiro Raval híbrido no grupo. Então, ele foi todo desenvolvido aí para o Brasil. E depois de um tempo vendendo aqui no Brasil, eles começaram a vender também lá na China. Aí a parte aí de montagem peça a peça, que a gente tem falando, que assim, a gente vai começar a fábrica e a gente vai estar trazendo peças, a gente vai ter localização aí de peças. Então a gente vai iniciar de fato montagem peça a peça para chegar o carro final. E a gente tem plano também de depois indo aí para a fabricação, que esse aqui faz parte do investimento de 10 bi também. E você falou que o mercado brasileiro já está em 2 milhões de veículos, né? Tem pessoas dizendo que a perspectiva é que chegue a 2 milhões e meio, eu diria que atingindo patamares pré-pandemia. Será que você pode dividir com a gente como é que foram as vendas do ano passado, quais as perspectivas de venda para esse ano e para o ano que vem? Bom, ano passado a gente começou a faturar só finalzinho de abril, início de maio, então a gente faturou apenas 8 meses aí de venda e durante 8 meses, a gente faturou na casa de 3 mil carros. E esse ano, fechada até outubro, a gente faturou aí na casa de 23 mil, uns quebrados já. E a gente tem uma perspectiva aí de buscar para fechar o ano na casa de 30. Então, o pessoal aí está trabalhando bastante para esse número. E para o ano que vem? Você pode dar uma palhinha? Ano que vem, a gente está trabalhando assim... Primeiro, como ano que vem a gente tem diversas situações aí, concorrência, aumento de imposto de importação, que é um ponto que vai pegar bastante. Então a gente está sendo, primeiro, ser conservativo, manter o número que tem esse ano. Lógico, internamente a gente vai estar colocando também tudo aí para poder ser mais. Mas por enquanto, a gente no cenário conservador é igual esse ano. Para quem está acompanhando a gente, você falou um pouquinho do Raval, que está rodando, é o SUV novo de vocês sim. aqui. Tem o Hora. Como foi essa virada de chave para os carros elétricos? Como foi o impacto de mudar? Na verdade, ele é híbrido, né? Você tinha falado. Raval é híbrido e o Hora é 100% elétrico. E essa mudança aí na montagem e o mercado brasileiro é mais avançado nessa parte dos elétricos, né? Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, o mercado de elétrico, a gente tem percebido, assim, relativamente ainda novo o mercado brasileiro para a questão de carros eletrificados, tanto híbrido quanto elétrico, é mais recente. Mas a gente tem percebido a receptividade dos consumidores tem recebido bem. Eles têm gostado, o pessoal tem experimentado o carro eletrificado, tem gostado muito. Só que aqui no Brasil você tem uma questão de infraestrutura. Então, questão aí de 100% elétrico, a gente vê uma certa dificuldade ou a velocidade de avanço é mais lenta. Mas a parte de híbrido a gente entende que deslancha bem melhor.
A gente estava conversando aqui nos bastidores que tinha um modelo que era para as mulheres, que tem exatamente. alguns compartimentos adaptados para mulher. Isso, fala um pouquinho disso. Qual é que é esse diferencial? Esse é o carro nosso que é chamado Hora. Inclusive, originalmente lá na China, toda a família Hora, ele tem uma palavra junto com ele que é cat, que é gatinho. Inclusive, quem tem Hora, você vai ver, ele tem alguns detalhes aí que tem gatinho no meio. Então, por exemplo, assim, quando você desce o parasol aqui, não tem aquela parte aí de espelho para poder olhar. Esse espelho aqui, em cima, ele tem um símbolo, ele tem um formato de gatinho. E quando você abre, ele abre uma luz, que é aquela luz que é fechado, que normalmente mulheres usam aí para maquiagem, que enxerga melhor. Então, eles são bem bonitinhos, tem um monte de detalhe. E assim, o Hora, ele de fato, ele foi majoritariamente aí para o público feminino no design dele. E a gente trouxe exatamente o mesmo design para cá. Então, a gente percebe que tem um público feminino bem maior no Hora. E hoje vocês estão vendendo 2 modelos aqui no Brasil, né? Por ano que vem existe a expectativa de trazerem mais modelos. Esses modelos que vão vir, qual vão ser a composição de motor deles? Vai vir bateria com mais autonomia? Vai ser híbrido flex? Qual vai ser a composição desses veículos que vêm? Bom, a gente já tem plano aí para vir mais modelo, inclusive... Foi julho agora desse ano que teve festival de Interlagos, a gente colocou 2 carros que a gente pretende vender aí ano que vem. Um é Tank, o outro é Way. Então Tank, ele é um SUV fora a estrada e o Way, ele é um SUV de luxo. Os 2 carros a gente pretende vir aí também híbrido e também em paralelo a gente está finalizando a parte de motorização flex. Então a intenção é vir com carro híbrido e flex. Nessa parte dos eletrificados, a gente ainda tem um desafio que é a expansão da infraestrutura para carregar esses veículos. Tal. Vocês sentem uma adaptação ainda rápida, lenta? Como é que tá? Vocês estão olhando esse mercado para essa expansão? Bom, essa parte aí de infraestrutura aqui no Brasil, ela é mais lenta, ela não anda tão rápido. Por exemplo, assim, na China, como o governo chinês ele trabalhou bastante aí na questão de incentivo, questão de política do governo, então fez com que a parte da infraestrutura andou muito mais rápido. Aqui no Brasil, não temos tanto apoio do lado do governo para nesse sentido de infraestrutura, então é muito mais no mundo privado. Mas aí, pela quantidade aí de carro elétrico e o carro híbrido com plug-in que precisa de infraestrutura, então está gerando uma demanda. Então essa demanda da infraestrutura ele é algo cíclico. Então um gera o outro. Então a gente também está vendo o investimento na parte de infraestrutura está aumentando mais. Então as empresas que fazem carregadores, que investem em infraestrutura, começam a perceber que tem demanda. Portanto, tem retorno e eles estão investindo mais. Então, ele vai gerar também isso para maior venda, facilidade aí do pessoal comprar carro eletrificado ou 100% elétrico. Qual que é a autonomia? Se eu abastecer aqui na Zona Sul de São Paulo, até onde eu consigo? Dá para eu ir para o litoral de São Paulo? Você conhece já bastante aqui em São Paulo? Tranquilo. Você tá Sim, estou bem. Qual que é a autonomia para eu... 100% bateria? Quando você está fazendo 100% elétrico. Do elétrico. Bom, 100% elétrico, no caso, no mercado, 100% elétrico, o pessoal está trabalhando bateria normalmente de 300 km a 600 km, dependendo do carro. No caso aí do produto da GWM, que é Hora, a gente tem 2 versões, tem Hora Skin, tem Hora GT. Hora Skin, ele já tem uma autonomia de 320, se não me engano, 300 e pouco, e Hora GT tem autonomia de 420. Então, dá para você ir para litoral e voltar. A gente não vê muito problema, você consegue carregar e voltar. Às vezes você pode dar um pouco de desconto, porque às vezes subida, aceleração, você gasta um pouco mais, liga o ar, mas ir para o litoral e voltar, tranquilo. É bom, porque as pessoas ainda têm essa dúvida, né? Até Sim, onde eu consigo chegar? Será que lá eu vou ter um ponto de apoio para... Isso, considerando que você não consegue carregar lá no litoral, então dá para você ir e voltar. Entendi. E você falou muito dessa parte de competitividade, né? Que a gente vê, tem entrado muitas empresas chinesas, principalmente nesse mercado, quase 7 novas OEMs esse ano.
Como é que a GWM está fazendo para se diferenciar nesse mercado tão competitivo? Você acha que preço se tornou uma nova barreira de concorrência? Preço sempre vai ser uma barreira, mas o que a gente está trabalhando, a gente não está trabalhando tanto do preço. Porque, assim, se você começar a trabalhar muito na questão de preço, você entra com guerra de preço e na verdade, ele não é saudável para as montadoras. Então, a gente está tentando trabalhar mais, mostrar o produto nosso, porque nosso produto é bom. Pelo menos até agora, quando a gente conversa aí com os clientes finais, quando ele experimenta o produto nosso, quando ele compra o produto nosso, quando usa, ele tem falado muito bem. Então, a gente está trabalhando muito mais para você enxergar como que é o nosso produto. E fora isso, a gente internamente sempre está tentando ser mais criativa também para poder atender melhor possível o nosso cliente. Você acha qual que é o diferencial do carro da GWM? Diferencial do carro do GWM, em questão de tecnologia embarcado, então é questão aí de parte aí direção semi-autônomo, na parte aí de inteligências junto aí com o carro, questão de autonomia, questão de potência, questão de design e acabamento, esses que são todas as qualidades que é diferencial do nosso produto. E vocês lá na GWM estão apostando num futuro do Brasil mais elétrico ou mais híbrido? A gente enxerga que curto prazo ainda é mais híbrido. A gente enxerga que ao longo prazo vai indo para o elétrico, mas a gente enxerga que ao longo prazo vai para o elétrico, mas o caminho vai ter que passar pelo híbrido. Agora você falou de preço e lá atrás você também comentou que tem um desafio tributário no Brasil que tem um impacto relevante. O governo trouxe o programa Mover, de alguma forma estimulou, abriu portas para esses avanços? Sim, de fato. O Mover, na verdade, o programa Mover, ele vai ajudar bastante aí realmente para a montadora em geral. A gente tem algumas contas internas que não estava fechando, com o Mover acaba fazendo mais sentido. Então, o programa Mover, ele faz de fato viabilizar mais o setor automotivo e desenvolver aqui no Brasil. Então, é um programa bem interessante que ajuda. A forma de financiamento, acho que no mundo, né? Aí você me corrige mais se eu tiver, e você também, Oi. Mas no mundo, a maioria das pessoas compra carro financiado, né? E tem alguma forma de financiamento diferencial aqui para o Brasil? Vocês estão com alguns planos para abrir financiamento que estimulem a troca de veículos? Porque esses carros, como você comentou, têm uma eficiência, menos poluente, enfim. De forma geral, a tecnologia embarcada traz esses avanços, né? Tanto para quem dirige como para o meio ambiente, enfim. E aí a gente pensa sempre na forma de estimular que as pessoas também troquem os carros mais antigos por esses mais novos. Tem alguma coisa de financiamento rolando que valha destacar? A gente está trabalhando também com alguma taxa subsidiada, taxa zero, para estimular realmente o pessoal a entrar aí para experimentar esse mundo de carros eletrificados, né? Nessa parte de importação, que é o principal ponto aqui da GWM, como é que você vê os desafios de importação de peças e importação de veículos aqui para o Brasil? O tema tributário é um desafio aqui no nosso país? Com certeza. O tema tributário no Brasil sempre um desafio, né? E a parte aí de tributação do Brasil, além de sistema complexo, ele ainda tem essa questão aí de aumento de imposto de importação que também atrapalha. Mas como negócio, se você tiver um imposto de importação estável, previsível, sabendo como que vai comportar, a gente faz conta, a gente interna dentro da companhia vai ajustando essa estratégia para poder adequar isso aqui. O grande problema é quando você não tem uma visibilidade. Entendeu? Quando você não tem uma visibilidade do aumento de imposto de importação, isso complica bastante interno. E dentro do Brasil, a gente tem essa, porém, que às vezes você não consegue ter uma previsibilidade na questão tributária. Isso que atrapalha mais do que a carga em si. Mas hoje está valendo a pena ainda importar. Hoje ainda sim, mas em breve, com o aumento do imposto de importação, aí não vale a pena importar, você precisa produzir aqui, que já estava no plano. Entendeu? Então isso já estava aí no plano que a gente
está acelerando para iniciar a atividade fabril em Iracemápolis. A gente sempre discute aqui, Wei, as formas de inclusão. Tem carro elétrico para pessoa com deficiência? De alguma forma, eles são adaptáveis? Como que... É um assunto que a gente conversa internamente, que é uma coisa importante. Só que aí a questão aí de demanda, a gente enxerga que provavelmente eu vou conseguir fazer melhores adaptações quando eu iniciar a operação fabril aqui. Porque nesse momento vem da China. Então, às vezes, você, por causa do tempo, por causa da necessidade, vendo direto na China, fica mais difícil adaptar. Mas com a operação aqui no Brasil, a gente consegue fazer isso. Legal. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, como é que você foi lá para a GWM, qual que é o seu currículo, para você contar um pouquinho aqui da sua história. Bom, primeiro eu vou contar um pouquinho antes, quando eu cheguei no Brasil. Então, eu cheguei no Brasil em 92, eu tinha apenas 13 anos de idade. Cheguei aqui, comecei a fazer faculdade aqui, colegial, depois faculdade, e comecei a trabalhar em 2003. Você fez que curso? Primeiro curso eu fiz engenharia de computação na UFSCar. Aí o primeiro trabalho meu era aí na Embraer. Aí eu fiquei na Embraer 4 anos, 2003 a 2006. 3 anos e pouco, indo para 4 anos. Aí, nesse período, finalzinho da Embraer, comecei a fazer curso de MBA da GV. E eu troquei de emprego, foi para a WEG. Aí eu fiquei 1 ano em Jaraguá do Sul, na matriz da WEG. E depois a WEG me expatriou para a China, a unidade dela. Lá eu fiquei quase 4 anos na China pela WEG. Voltei da WEG China final de 2010. Aí, 2011, pedi as contas. Eu fui mochilar pelo mundo. Eu fiquei 1 ano mochilando pelo mundo. Você passou por onde? Eu passei saindo da China, Vietnã, Laos, Camboja, Tailândia, Myanmar, Índia, Nepal, Paquistão, Irã, Emirados Árabes, Etiópia, Quênia e Tanzânia. Então, eu muito legal. Passei esses lugares. Aí, depois do mochilão, 1 ano de mochilão, eu fui trabalhar 1 ano e meio em Angola. Aí, lá eu trabalhei aí numa empresa aí de grupo familiar. Só que aí, grupo familiar, a empresa, ele tem construtora, incorporadora, cimenteira e betoneira. Aí, fiquei 1 ano e meio. Depois, eu voltei para o Brasil, final de 2014. Aí, comecei a trabalhar na XMG, que é uma outra empresa chinesa, que ele faz linha amarela, faz tratores, retroescavadeira, carregadeira, motoniveladora, caminhão guindaste. Então, eu fui trabalhar lá no sul de Minas, Pouso Alegre. Fiquei lá 7 anos trabalhando antes de vir para a GWM. Então, aí, nesse período lá, eu fiz a segunda faculdade. Então, a segunda faculdade eu fiz lá em Pouso Alegre, que minha segunda formação em Direito. Aí depois eu mudei aí para a GWM início de 2022, fevereiro de 2022. Aí no meio da pandemia eu fiz a terceira faculdade, que é em Contabilidade. Caramba! Pensando na quarta. Que currículo, quarta. não? Que vivência, muito legal. Oi, acho que a gente tem uma gama de coisas aqui para falar contigo com essa experiência, né? Com essa passagem por outros lugares, enfim. Wei, você contou pra gente aqui que você trabalhou em diversos lugares do mundo, já viajou para diversos lugares do mundo. Você é um citizen of the world, se eu puder colocar dessa maneira. Como é que está sendo a contratação das pessoas aqui na fábrica? Vocês estão trazendo muitos expatriados da China, muitos locais? Quem vocês estão contratando aqui? Bom, a contratação, a gente fortemente vai estar contratando mão de obra local. A gente, inclusive, onde a gente está na Iracemápolis, ao redor tem diversos setores, empresas de setor automotivo. Então, existe uma mão de obra bastante abundante na região. Então, a intenção nossa é contratar fortemente a mão de obra local. Lógico, a gente precisa treinar o pessoal, porque, queira ou não queira, o carro híbrido, o carro eletrificado é uma tecnologia diferente. Mesmo que o pessoal já tinha uma certa experiência, tem coisa nova para aprender. Então, a gente está trazendo também a equipe chinesa muito mais para treinamento. Então, eles vão vir aí para uma temporada para fazer treinamento, passagem aí de conhecimento, e depois eles vão embora, e aqui no Brasil vai ser tocado majoritariamente pela população brasileira. Mas a gente está chegando ao final
Então, a gente sempre tem aqui um quadro que a gente pede para os convidados dividirem com a gente alguma inspiração. Então, eu queria que você destacasse aqui um livro, um filme, alguma coisa que tenha te inspirado, que você queira dividir com os ouvintes ou quem está acompanhando a gente. Bom, tem um livro que eu li na época do trabalho que eu achei legal, que é o Monge Executivo. Ele acha que... É um clássico. É um clássico. Ele ajudou bastante aí a pensar como você trabalhar na posição de liderança. Entendeu? Então, até então, não tinha muito claro, porque você vai indo para a posição líder também ao longo da carreira, né? Você pelo menos eu não sou um líder nato, tem alguém que é líder nato. Então, esse livro foi um dos livros que eu achei muito legal, que inspirou como que trabalha na questão aí de liderança. Muito legal. E você, Miles, o que você tem aí de dica hoje pra gente? Hoje de dica eu trago um documentário no Netflix chamado American Factory, que fala sobre uma montadora chinesa que cresceu, que expandiu a operação lá em Ohio, nos Estados Unidos. E é muito legal porque trata da globalização, das diferenças culturais, dos desafios, oportunidades dos trabalhadores chineses e americanos. Então acho que é uma boa combinação aí para quem estiver interessado na expansão da GWM aqui no Brasil. Muito bom. Eu já assisti esse documentário também. Muito legal. Bom, esse foi mais um episódio do Podcast Insights. Eu tive o prazer de conversar aqui com o CFO da GWM, Shen. Muito obrigada aqui pela presença no Insights. Obrigado pelo convite e um prazer estar aqui com vocês também. Agradeço também a você, André Miles, superintendente do Bradesco Corporate. Obrigada, Miles. Muito obrigado a vocês. A gente que agradece. O Insights está nas principais plataformas de áudio e também no YouTube. Você pode acompanhar lá os vídeos, conferir os destaques também no Instagram, no perfil podcast.insights. Siga a gente, compartilhe, mande sua pergunta, participe. Até a próxima. Tchau.